Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 13 de outubro de 2023, 20 horas e 43 minutos. Mais um dia, né? Bastante notícias, não notícias tão agradáveis, mas é notícias do fim, né? Nós estamos no fim. Nós estamos caminhando para o fim. E nós precisamos ter cuidado com esse momento. Shalom, Luciana. Precisamos, é o momento de estar alertas, é o momento de estar com a nossa vida em ordem, é o momento de entender o que está acontecendo, para nós não blasfemarmos contra o nome do Senhor. Presta bastante atenção. É momento, paz, é o momento de nós sabermos o porquê está acontecendo tudo isso. Entenderam? É o momento de nós estarmos entendendo o porquê está acontecendo tudo isso daí. E nós temos que ficar alertas, tendo consciência que Deus é justo. Boa noite, Ivana. Tendo consciência que Deus é justo, justo juiz, e Deus está agindo com justiça. Ah, irmã, mas aquelas criancinhas degoladas, aquelas mulheres estupradas, isso não é justiça, isso é carnificina. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Uma atenção bem grande, tá? Bastante atenção. Quando você tem... acho que todo mundo que tá aqui é mãe e pai, né? Não? Se não for, é tio, tia, né? Boa noite, Aline. Mas todo mundo sabe o que é ter uma criança. E quando uma criança precisa de reprimenda. Eu tive 3 filhos. E eu, se precisasse bater, eu batia. Se eu sentisse que estava na hora de dar uns peteleco para aprender, eu dava. Eu não tinha medo, não. Deus, ele nos criou. Deus é o dono da vida e da morte. Deus sabe o que tem após a morte. Nós não sabemos, paz, Vanessa. Boa noite. Nós não sabemos, mas ele sabe. Deus deixou para o homem, principalmente para o povo de Israel, uma condição. Entenderam? Ele deixou uma condição para o povo de Israel. Que condição? Se eles obedecessem à voz do Senhor, eles iriam bem. Ele deixou a bênção acho que a bênção no Monte Ebal e a maldição no Monte Gerezim. Ele deixou isso tudo escrito, acordado, e eles disseram naquele lugar, eles juraram que eles iam seguir as regras de Deus. Quando você dita regras para o teu filho, e o teu filho não cumpre essas regras, o que você faz? Boa noite, Alberto. Você vai lá e passa uma piaba nele, não é não? Não passa uma piaba nele? Né? Hoje em dia tá difícil porque tem os tal dos negócios das crianças aí que não pode bater em criança. Mas a Bíblia diz, não poupe vara ao teu filho. Você não pode bater com raiva. E Deus não bate com os filhos dele com raiva. Deus bate para ensinar. Nesse ensino, acontece muita coisa. Porque eu sei até que ponto eu posso bater na minha criança. Até que ponto eu posso bater no meu filho, que eu não vou machucar. Shalom, Cleide. Eu sei exatamente que ponto eu tenho que chegar para não machucar, mas ensinar a ele que está errado, que ele precisa se consertar. Deus age da mesma forma. Se ele foi aquele que criou o ser humano, por que ele não pode matar o ser humano? Pode. Entendeu? Pode matar o ser humano. Ele tem o poder para isso. Aí tem pessoas que dizem, Deus é injusto. Aonde que Deus é injusto? Em que lugar que tem a injustiça de Deus? Não. Ele vê o que nós não vemos. Você já parou para pensar que ele vê aquilo que nós não vemos? Ele sabe o que está no profundo do nosso coração. Ele sabe todas as coisas.
Tá entendendo? Então, irmãos, cuidado quando vocês ouvirem alguém dizer: Deus é injusto, aonde está o Deus de vocês? Respondam: está no mesmo lugar que sempre esteve, cumprindo as ordenanças que ele falou. Ele é injusto, está matando o povo. Não, ele não está matando o povo, ele está castigando o povo, e nesse castigo ele é dono dos céus e da terra, ele é dono da vida e da morte, ele faz o que ele quiser. Shalom, Aline. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado nesse momento para nós não sermos pegos blasfemando contra o poder de Deus, blasfemando contra aquilo que Deus instituiu. Eu quero ler com vocês aqui, presta bastante atenção. Eu quero ler, eu não vou ler tudo, mas depois vocês leem o capítulo 28, tá? 28 de Deuteronômio, 27 e 28, então as bênçãos e as maldições. Isso foi acordado, o povo disse amém, e que eles iam cumprir tudo aquilo que Deus tinha mandado. No 28, diz tudo o que ia acontecer. Shalom para você também, Aline, um abraço para você também. No capítulo 28, eu não vou ler inteiro não, tá? Mas vocês vão ver aí que no capítulo 28, ele fala tudo o que ia ser se eles fossem abençoados ou amaldiçoados. É coisa cruel, coisa tremenda. Mas para um Deus criador, não. É o limite dele. E ele faz o que ele quer. Shalom, Marta. Ele faz o que ele quer. Nós somos vaso, nós somos o barro na sua mão. Ele pode nos amassar, nos construir hoje, desconstruir amanhã, quebrar ele, fazer de novo. Ele faz de nós o que ele quer. O que nós temos é que obedecê-lo. Então, vocês estão entendendo? Então, leiam o capítulo 27 e 28 de Deuteronômio. Eu não vou ler porque é muito extenso. Muito extenso. E vocês vão entender o que está acontecendo nesse momento. O Senhor está tratando com o povo de Israel. O Senhor começou a tratar com o povo de Israel. Tá difícil? Tá. É sangrento? É. Mas ele é o Criador. Ele é o dono daquela gente. Ele é aquele que pode fazer o que ele quiser. Quer ver? Ontem eu estava... Desculpa, gente, que aqui chove, mas está seco. Ontem eu estava ontem... como é que fala? Eu estava ontem estudando, né, sobre o que eu passei para vocês e aí eu não tive tempo. Uma irmã me mandou que é para eu ler Ezequiel 21. E eu não tive tempo ontem de ler o Ezequiel 21, que ela me mandou de manhã. Não deu tempo de eu ler, porque eu estava em cima sobre o Deus das fortalezas, né? Que eu estava procurando. Mas quando foi à noite, já era quase meia-noite, eu estava conversando com uma irmã aqui no direct. E ao mesmo tempo eu estava lendo o 21 de Ezequiel. E aí eu falei assim, olha, leia 21 de Ezequiel. Ela falou assim, irmã, eu passei o dia lendo isso daí hoje. Eu falei, que confirmação do Senhor, né? Shalom, Mônica. De manhã, uma irmã me manda para eu ler. Quando é à noite eu tô lendo, passei para essa irmã, né? Para essa irmã. Falei, leia 21 de Ezequiel. Ela falou, irmã Ruth, eu estou lendo, eu estou impactada com desde tarde que eu estou lendo. Eu falei, então, é resposta de oração, é confirmação do Senhor. E nós temos que ficar ligados, irmãos, porque o Senhor está falando com o seu povo. O Senhor está colocando a palavra de Deus nítida na nossa frente. Basta nós buscarmos. Isso não é para um e para dois, isso é para todos. Aqueles que buscarem, o Senhor vai falar. Boa noite, Suzana. A única coisa que nós não podemos fazer é inventar coisa. Inventar coisa fica complicado. Então, não invente, leia o que está escrito.
Agora mesmo, conversando com uma irmã ali, que ela falou umas coisas, diz que o povo de, como é que é o nome? O povo árabe não é a descendência de, como é que é o nome? A descendência de Ismael. Eu falei, minha irmã, da onde você tirou isso? Eu falei, minha irmã, você tem que ler a Bíblia direito. Não, mas foi o Espírito Santo que me mostrou, você está contra o Espírito Santo. Eu falei, não, eu não estou contra o Espírito Santo. Não, Jesus disse que eles são sinagogas de Satanás. Eu falei, minha irmã, sinagoga de Satanás são os judeus que não são judeus. Presta atenção, são judeus apóstatas. Esses são a sinagoga de Satanás, não são os árabes. Os árabes não têm nada que ver com sinagoga. Nada que ver com sinagoga. Aí já misturou isso tudo com os Estados Unidos. Gente, que rolo, que rolo, que rolo. E ela veio falar para mim que eu duvido do Espírito Santo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Mas você está lendo errado, você precisa estudar história. Você precisa saber quem são os filhos de Ismael. Olha, gente, cuidado, cuidado. Cuidado, porque tem muita gente aí saindo fora do que está escrito. Nós temos que entender o que está escrito aqui, na palavra. Tá entendendo? O Espírito Santo revela, sim, dentro da palavra. Tá entendendo? O Espírito Santo revela dentro da palavra. Tá escrito aqui dentro dessa palavra, tá escrito quem são as nações descendentes de Ismael. Aqui dentro está escrito, meu Deus, eu fiquei impressionada. Aqui dentro está escrito quem são as nações descendentes de Noé. Entendeu? Aqui dentro está escrito tudo. Eu não preciso correr para lado nenhum. A Bíblia diz que Deus ia fazer de Ismael uma grande nação. E da onde é que Ismael nasceu? Ismael nasceu lá no Oriente. Aonde tá, a guerra está lá. É lá que é a guerra, é onde o mundo começou. Começou lá e vai terminar lá. Essa fase do mundo vai terminar lá. Agora, vim jogar Estados Unidos, gente, fica alerta, cuidado, não caia em... Eu gosto muito dessa irmã, gosto dela. Eu falei para minha irmã, você é uma mulher corajosa, mas você está vendo errado. Você precisa estudar um pouco. Você precisa ler a Bíblia com mais atenção. Sinagoga de Satanás não é árabe. Árabe não faz parte de sinagoga de Satanás. Não existe isso na vida. Shabbat Shalom, o Caroline Porto. Isso não existe. Sinagoga de Satanás são judeus que não são judeus. São judeus que tiraram a palavra de Deus da vida deles. Abraçaram outras coisas. Pois é, você viu, né? Então, pois é. E você viu o que ela falou, né? Mas fazer o quê? Complicado, né? Complicado. E é uma moça corajosa. Uma moça que se tiver um pouco mais de ensinamento, se ela tivesse, como é que diz, fosse um pouco mais, como é que eu posso dizer, uma pessoa mais humilde para aprender, porque olha, irmãos, eu digo para vocês uma coisa, o que eu passo aqui para vocês, eu vou atrás de um monte de gente, sabe, eu pesquiso muito, eu vou atrás, eu leio história, sabe, eu leio a história universal, tem o livro do Flávio Joséfos, tá entendendo? Eu vou pesquisando, eu não vou falando de bestamente não, tá entendendo? A gente não pode confundir as coisas, tá? Eles são os Askenazi, né? Os Askenazi são a sinagoga de Satanás. Isso, ela tem muita sede, mas se confunde, exatamente, mas confunde em pontos básicos, né, Carolina? Isso que é o pior. Se confunde em pontos básicos, entendeu? E isso não é legal. Isso não é legal, isso não faz parte, entendeu? Então, tem que ficar esperto, sabe, com essas coisas. Olha, irmãos, a gente, como eu digo, em profecia não se bate martelo. Olha, Carolina Porto, você lembra do tal da Gesara e da Nezara? Onde foi parar a Gesara e a Nezara? Na cadeia. Então, todo mundo preso. Lembra disso que foi pregado aí um monte por ela? Né? Não, tem pontos que não tem confusão. Tá escrito, escarrado e cuspido.
Não, os Askenazi não são os alemães, pastor. Os Askenazi, eles são um grupo da Casária. A Casária eu acho que hoje não existe mais. Mas a Casária, ela está entre a Macedônia, a Bulgária, tá? Era um reino que tinha ali. Acho que eu mostrei para o pessoal na live de ontem e antes de ontem sobre eles. E eles se convertem ao judaísmo, mas não a Torá. Eles se convertem ao Talmud e a Cabalá, entendeu? Tá entendendo? Então ele ficava ali naquele meio, na Bulgária, na Macedônia, naquele miolo ali eles ficavam. Depois o senhor pega coloca no Google Casária, que você vai encontrar certinho o mapa deles. Eles são a sinagoga de Satanás, eles mexem com bruxaria, entendeu? Eles mexem com coisa grossa. Eles são os Rothschild, os Rockefeller, essa gente aí, essa gente que é dona do mundo hoje, entendeu? Eles são a sinagoga de Satanás, entendeu? Então a gente tem que entender, tem que estudar, né? Tem que estudar, sabe? Eu acho que ela mudou o perfil por causa do tal da Gesara e da Nesária, né? Porque falava tanta coisa disso daí, no fim tá todo mundo na cadeia. Todo mundo na cadeia. Mas deixa pra lá. Mas ela é uma moça de Deus, tá? Ela é uma moça, eu gosto dela, uma moça corajosa, tá? Uma moça corajosa, que a única coisa que ela precisa de um pouquinho mais de conhecimento histórico. Somente isso. Meus irmãos, se aquela moça tiver um conhecimento histórico e se, assim, for uma pessoa um pouco mais humilde para aprender, meus irmãos do céu, que moça, olha, te digo uma coisa, viu? Ela tem uma capacidade muito grande, entendeu? Mas, infelizmente, tem esse probleminha aí, né? Mas eu gosto dela, sim, eu gosto dela, não tenho nada pra... eu sei que estão atrás dele, Os outros, os pastores, já foram todos presos. São mais de 50 mil lesados com a tal lei Gesara e Nezara, entendeu? São mais de 50 mil pessoas lesadas. Uma fortuna que arrancar do povo, uma fortuna. E ela pregava sobre isso daí, entendeu? Mas eu quero ler aqui com vocês o capítulo 21 de Ezequiel. Presta atenção. Gente, só para fechar aqui, a lei Gesara e Nezara, ela foi criada em 1929. Estão lembrados do quebra da Bolsa de Nova York? Alguém aí já estudou sobre isso? Houve uma quebra na Bolsa de Nova York e essa lei já estava pronta porque eles iam tirar o direito de propriedade das pessoas. Entendeu? E nisso daí eles formaram essa lei, mas essa lei nunca entrou em ação. Nunca. Parece que no dia 11 de setembro, quando houve a queda das torres, eles queriam colocar a lei em ação. E a queda das torres foi uma das formas de não colocar essa lei em ação. Chama-se Gesara e Nezara. É uma lei que a Gesara é para o mundo todo, não me lembro agora qual das duas, que é para o mundo todo e a outra para os Estados Unidos. É isso daí, é um negócio bem assim, bem nova era, tá? Mas é isso aí. Mas eu quero ler com vocês aqui, nós vamos comentar Ezequiel e vou ler também no livro de Zacarias para nós entendermos o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é cruel demais. E eu quero amanhã trazer para vocês sobre a destruição de Gaza. Gente, aquilo ali vai ser tudo destruído. Como Damasco vai ser destruído, aquilo ali chegou o tempo de ser destruído tudo. Mas eu vou trazer amanhã. Eu comecei a fazer o estudo hoje, mas não vai dar tempo, é muita coisa, não dá tempo de eu passar hoje. Mas amanhã, se Deus quiser, eu quero trazer os textos para você
que confirma a destruição de Gaza, tá bom? Asquelon, exatamente. 5 cidades em Gaza que vão ser destruídas. Exato, uma delas é essa aí, pastor. Uma delas é essa aí. E a coisa é séria, gente. O que está acontecendo lá é cumprimento de profecia. Entenderam? Cumprimento de profecia. Por mais duro que vocês possam ver as cenas, por mais terrível que possa ser a situação, saiba de uma coisa: Deus é o dono da vida e da morte. Vão ser varridas, pastor, vão ser varridas. Deus é o dono da vida e da morte. O que está acontecendo lá é uma consequência do pecado. É uma consequência do aviso de Deus durante 6.000 anos. O Senhor está chamando para o arrependimento e ninguém se arrepende. Agora chegou o momento de dar um fim na situação. Entenderam? O tempo chegou e ele não vai parar, a agenda não vai parar. E tem outro detalhe: a Agenda 2030 é a agenda de Deus, mas eles colocaram como agenda da ONU. Não, aquela agenda não é da ONU. Aquela agenda são os acontecimentos apocalípticos, são as trombetas e as taças da ira. Tá bom? São as trombetas e as taças da ira. Vamos ficar alertas, colocar o nosso coração na presença do Pai, sabendo o seguinte, que tanto o justo como o ímpio vai sofrer as consequências. Nós vamos ver isso aqui agora. Tá entendendo? Nós vamos ver isso aqui agora. Não se esqueçam que o que está acontecendo, Deus está limpando a terra, cumprindo as suas profecias para o reino, preparando a terra para o reino milenar de Jesus Cristo. Presta atenção. O Senhor está cumprindo a sua palavra. Diz que os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele não passam. Então, o que vai acontecer agora, o que já está acontecendo, são o cumprimento de profecias. A terra está sendo limpa para o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vão adentrar, as nações que vão adentrar o reino milenar, não são todas. Tem umas que vão ser varridas do mapa e já estão sendo. Essas não entram no reino milenar. Presta bastante atenção. Então, quando você for falar alguma coisa ou você for dar ouvidos para alguém falando mal de Deus, falando que Deus é sanguinário, que Deus é isso, como tem muitos levantando e falando, você tampa a sua boca, fica quieto, porque Deus, como Criador, ele faz de nós o que ele quiser. Ele tem o poder de matar e tem o poder de fazer viver. Tudo está nas mãos dele. E nós temos que abaixar a nossa cabeça e falar: Senhor, cuida de nós. Nós confiamos no teu poder, confiamos na tua presença, nós estamos diante da tua presença. Dá dó em ver a crueldade sim, estão fazendo com os jovens, como são cruéis e matar, exatamente. Mas nós temos que ver toda a crueldade, porque Deus está olhando e Deus vai cobrar isso tudo. Mas nós temos que, fechar a boca contra, porque o povo do mundo vai começar a falar de Deus. Eles vão começar a blasfemar. Nós não podemos fazer parte dessa blasfêmia. Irmãos, toma cuidado. Fica alerta. Fica ligado para você, sem querer, não fazer parte dessa turba que vai amaldiçoar Deus. Presta atenção, isso é coisa muito séria. Exatamente, já começaram. Exatamente, nós temos que orar e nos colocar na presença de Deus. Nos colocar na presença do Pai e falar: Senhor, toma conta de nós em nome de Jesus, não nos deixe vacilar. Exatamente, Deus está no controle de tudo. Ele não saiu do controle, nada saiu do controle. Mas vamos ler aqui o capítulo 21 de Ezequiel, que a irmã me mandou ontem de manhã e eu só consegui ler a quase meia-noite. E aí eu lendo, a outra irmã falou: Irmã Ruth, eu passei o dia hoje lendo isso daí.
Deus falou muito comigo aí. Glória a Deus. E nós vamos tentar aqui. Eu vou só ler, tá bom? Não precisa nem falar nada. Por quê? Porque ele já está dizendo tudo. O capítulo está dizendo tudo. Essa agenda de Deus. A agenda de Deus, graça e paz, Val. A agenda de Deus não vai parar. Ela só vai continuar e ela vai acelerar. Lembra que Jesus falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria? Pois é, nós estamos nesse espaço aí. Mas vamos lá? Vamos ler? Ezequiel 21, exatamente. Obrigado, Marta. Eu vou ler na Bíblia judaica, tá, gente? Veio a mim a palavra de Adonai. Ser humano, volte seu rosto para o sul. Pregue para o sul e profetiza contra a terra do Negueb. Negueb é um deserto. Diga à floresta do Negueb. Tem floresta também. O seguinte, ouça a palavra de Adonai. Adonai Elohim diz, eu acenderei um fogo em você. Ele vai devorar todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. Uma chama forte que ninguém pode apagar, a qual incendiará todos os rostos do Negueb até o norte. Todos verão que eu, Adonai, o acendi, e ele não será apagado. Eu disse, Adonai Elohim, eles reclamam que eu falo apenas em parábolas. Ezequiel falando para Deus. Veio a minha palavra de Adonai, ser humano, volte o seu rosto em direção a Jerusalém, pregue ao santuário e profetize a terra de Israel. Diga à terra de Israel que Adonai Elohim diz o seguinte, eu estou contra você. Vou desembainhar a minha espada. Olha o que Deus está falando contra Jerusalém. Eu estou contra você. Vou desembainhar a minha espada e eliminarei de seu meio o justo e o ímpio. Olha, presta atenção nisso. Eu eliminarei de você o justo e o ímpio. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Lá em Provérbios diz que o sol nasce para todos. Ele vai eliminar o justo e o ímpio. Vocês já pararam para pensar quantos justos e quantos ímpios estão morrendo juntos? O nosso Deus é sanguinário? Não. Ele é o dono da nossa vida. Ele tira e ele dá a vida a quem quer, tanto para justo como para ímpio. Põe tua língua dentro da boca, não fale nada contra o Senhor. Uma vez que vou banir do seu meio os que cometem maldade e os que cometem bondade. Os dois vão sofrer. Os que cometem maldade e os que cometem bondade. Minha espada também sairá da bainha contra todos, desde o Negueb até o norte. Todos os que vivem saberão que eu, Adonai, desembainhei minha espada, ela não será guardada novamente. Todavia, ser humano, suspire, solte gemidos amargos, como se seu coração estivesse despedaçando. Não dá vontade de chorar de ver as cenas? Não dá vontade, irmãos, de gritar? Dá vontade. Tem horas que mandam umas coisas para mim que eu nem olho. Eu nem olho, porque se eu olhar, eu não vou nem dormir. Aliás, essa noite eu quase não dormi pensando em tudo isso. Conforme eles assistem. Então, quando eles perguntarem por que você está gemendo, você responderá, por causa das novas, das notícias. Quando elas chegarem, todos os corações se derreterão. Irmãos, presta atenção, nós não estamos lá, mas o nosso coração não derrete de ver aquelas moças, todas com as calças ensanguentadas, aquelas crianças com bombas no corpinho delas,
junto daqueles homens com características de jumento? Estou falando porque a Bíblia fala sobre isso. Você não choca de ver isso? Aqui está dizendo, todos os corações, todos, não é um coração, são todos os corações se derreterão. O meu coração está derretido. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, mas eu fecho a boca. Por quê? Porque eu sei que é cumprimento da palavra. Todas as mãos se tornarão frouxas. Irmãos, eu vi um médico que estava lá atendendo tudo isso, ele falou, gente, eu não estou contendo a minha vida. O que eu vi, o que eu estou vendo é coisa que não dá para falar, não tem como falar. Entenderam? Não dá para falar o que ele viu. Os cachorros que viveram, que estavam vivos, estavam perplexos, sem reação da crueldade que os bichinhos viram fazendo com seus donos. Presta atenção, meus irmãos. 40 crianças decapitadas, 40. Sabe o que é o número 40? 40 anos no deserto. 40 anos rodando o deserto para entrar na terra prometida. Aí você vai para o outro lado e você vê a mesma chacina. Você sabe por quê? Porque Deus está punindo aquela gente. Chegou o tempo da punição e amanhã, sábado, vem vindo um eclipse para as nações. Lá começou a angústia de Jacó. Amanhã começa a angústia das nações. Você está achando ruim aqui? A coisa vai ficar 10 vezes pior. Você está achando ruim o que está acontecendo aqui? Se preparem, porque de amanhã para frente a situação vai ser trágica, dramática. Amanhã se abre a angústia das nações. A angústia de Jacó já chegou, já está lá. Amanhã começa das nações. Pode aguardar 2 meses no máximo para a coisa começar a pegar fogo. 2 meses no máximo o negócio vai começar a pegar fogo. Olha aqui, ó. Quando elas lhe perguntaram, né, por que você está gemendo? Ele respondeu, por causa das novas, das notícias. Quando elas chegarem, todos os corações se derreterão, todas as mãos se tornarão frouxas, todo o espírito desmaiará e todos os joelhos se tornarão em água. Aqui está chegando, está prestes a acontecer, diz Adonai Elohim. As pessoas vão simplesmente desfalecer com tudo o que está e que vai acontecer. Veio a mim a palavra de Adonai, ser humano, profetize. Diga que Adonai Elohim diz o seguinte: uma espada foi polida e afiada. Em todo mundo, Cleide, em todo mundo, minha irmã, a grande tribulação, ela já começou. Ela já começou. A abertura do 4º selo. E a partir daqui, essa guerra só vai acabar com a vinda do anticristo. Ele está para chegar. Até o mês de março ele está aí. Pode aguardar. Uma espada foi polida e afiada. Afiada a fim de matar e matar. Polida para brilhar como um relâmpago. Irmãos, essa fúria vem do céu. O que vocês estão vendo aí é Deus colocando o julgamento, uma nação em cima da outra. É a espada de Deus que está lá. Uns contra os outros e todos contra todos. Contudo, como podemos celebrar isto? Meu filho rejeita o castigo e toda e qualquer vara. Deus está falando. Meu filho rejeita o castigo, toda e qualquer vara. A espada foi dada para ser polida, de maneira que ela pudesse ser empunhada. A espada está amolada.
ela foi afiada e polida, para ser postas nas mãos de quem? Do matador. Tanto de um lado como do outro. É a justiça de Deus, tanto de um lado como do outro. Um lado vai acabar. O outro lado Deus vai preservar. Por quê? Porque é povo escolhido do Senhor. A diferença está aí. Vão sobrar alguns do lado que são escolhidos do Pai. Grite e lamente, ser humano, porque isso tudo virá sobre meu povo. É o povo de Israel. Sobre os líderes de Israel. Escuta bem isso agora. Eles serão vítimas de uma espada juntamente com o meu povo. Os líderes de Israel vão sofrer a espada junto com o povo. Batem sua coxa de remorso, pois uma reprovação está por vir. E o que acontecerá se ele rejeitar a correção? Ele deixará de existir, diz Adonai Elohim. Isso aqui é forte, irmãos. Isso aqui está falando para a liderança. Exatamente, o julgamento começa pelo povo de Deus. Começou lá, vai terminar em nós. Por isso, ser humano, enquanto estiver profetizando, bata palmas. Assim a espada golpeará 2 vezes, 3 vezes, a espada que vindima, a espada da grande matança, indo por todas as regiões. As direções, desculpa. Assim seu coração se derreterá, e muitos cairão e desfalecerão. Eu preparei, Deus está falando, eu preparei a espada para todos diante de seus portões. Diante de seus portões. Veja como ela brilha. Brilha para a matança. Ó espada, golpeie para a direita, destrua para a esquerda, seja lá para onde sua lâmina apontar. Eu também baterei palmas, Deus está falando, e porei termo à minha fúria. Eu, Adonai, falei. Olha isso aqui. Veio a minha palavra de Adonai. Agora, ser humano, designe 2 caminhos para que a espada do rei de Babel siga. Vou ler de novo. Agora, ser humano, designe 2 caminhos para que a espada do rei de Babel siga. Quem é o rei de Babel? Hoje. Lá atrás era Nabucodonosor. Hoje são os ayatolás. Da onde? Da Pérsia. Ambos partindo do mesmo país. Coloque um sinal no início da estrada que leva à cidade. Faça uma estrada de maneira que a espada possa ir até Rabá, do povo de Amon, e a outra para Judá. Quer dizer, a espada vai para todas aquelas nações em volta de Jerusalém. Pois o rei de Babel ficará parado na bifurcação da estrada, onde elas se separam, usando de adivinhações. Não se esqueçam, o rei de Babel tem o espírito de Nimrod. Nabucodonosor chamou quem para descobrir o sonho dele? Os encantadores. Exatamente, a espada está na bandeira. Exatamente, pastor. Ele está preparando as flechas, consultando deuses de sua terra. Lembra que nós falamos ontem? Deus das fortalezas. Examinando o fígado. Em sua mão direita está a flecha de Jerusalém. Aqui estabelecerá a partida, dando ordens para a matança, liberando o grito,
preparando máquinas para derrubar os portões. Irmãos, o que nós vimos foi bem rudimentar, mas o que derrubou as cercas de Gaza para o território de Israel? Foi a mão deles? Não, foram máquinas retroescravadeiras simples de construção civil, mas foram máquinas que derrubaram os portões. Derrubaram as cercas que passava, dividia Gaza das terras de Israel. Construindo rampas de cercos e erigindo torre de vigília. Os habitantes acreditarão que isso é uma adivinhação falsa por causa dos votos e mais votos que fizeram, que seus falsos profetas fizeram, dizendo o contrário. No entanto, isso vai fazer que Deus se lembre da culpa deles e assim se assegure de que ele será capturado. Quem vai ser capturado? O chefe de Babel. Por isso, aqui está o que Adonai Elohim diz: porque vocês têm feito que sua culpa volte à lembrança, com seus pecados descobertos, pecado de todos os lados, todos eles são pecadores. E o pecado à vista em tudo quanto vocês fazem. Porque têm sido lembrados, serão levados prisioneiros. Quanto a você, ímpio príncipe de Israel. Olha isso, gente. Quanto a você, ímpio príncipe de Israel. Quem é o príncipe de Israel hoje? Chama como? Benjamim, não precisa falar o resto, né? Precisa ser morto. E seu dia está chegando. No tempo do castigo final. Eu não sei se vocês já viram o vídeo que tem do Rebbe Schneerson. Não sei se vocês já viram. Foi o último Rebbe do Rabá, daqueles homens de chapeuzinho preto, terninho preto que tem lá. E ele fala para o Netanyahu o seguinte: você precisa trazer o Mashiach. Não importa como, você tem que trazer o Mashiach. E está nítido e patente que eles vão trazer o Mashiach. E precisavam provocar uma situação de guerra. A situação já está lá. Por isso está dizendo aqui, ó. Porque são levados prisioneiros. Quanto a você, no versículo 24. Quanto a você, ímpio príncipe de Israel, precisa ser morto. O seu dia está chegando. Olha aqui, ó. No tempo do castigo final. O do Rabá, que é o de chapeuzinho preto, não, eles não chamam de rabino, chamam de Rebbe. Rabinos são para as outras congregações que tem lá, Lá tem muitos, né? Tem muita, como aqui tem muita Assembleia de Deus, Batista, essas coisas, no meio judaico também tem muita seita separada. E esses são os principais, esses são a sinagoga de Satanás. Eles mexem com bruxaria, eles mexem com cabala, com zorá, eles mexem com tudo que vocês possam imaginar de terrível, com o espiritismo. Eles se acham que eles podem encarnar durante 7 vidas, é uma monte de coisa. E esse povo é que está no domínio de Israel. Olha aqui, ó, no tempo ele vai ser castigado, no tempo do castigo final. Quando é o castigo final? Agora, tá para chegar. O julgamento do trono branco. Isso, Rebbe, exatamente, Rebbe. Aqui está o que Adonai diz: removam o turbante, retirem a coroa, tudo está mudado. O humilde será exaltado, e o exaltado será humilhado. Ruína, ruína.
eu deixarei tudo isso em ruína, como nunca esteve. E ficará assim, até que um justo governe e venha, e eu entregue tudo a ele. Quem é esse justo que governa? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso a terra está sendo preparada para o governo de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Eu deixarei tudo isso em ruínas. Vai ficar tudo em ruína, como nunca esteve. E ficará assim, até que um justo governe, venha e eu entregue tudo a ele. Jesus, governo milenar de Jesus Cristo. Irmãos, o que está acontecendo agora já é a preparação para o governo milenar de Jesus Cristo. Prestem atenção. Vem o anticristo? Vem. Mas o nosso alvo não é o anticristo. O nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem para governar o mundo com poder e com vara de ferro. Você, ser humano, profetize. Diga que Adonai Elohim diz o seguinte sobre o povo de Amon e seus insultos. Uma espada está desembainhada para a matança, tão polida que brilha como relâmpago. Então eles, seus profetas, criam falsas visões para vocês, enquanto fazem adivinhações mentirosas para vocês. Ela será posta no pescoço dos ímpios que devem morrer. Quem que vai ser posta no pescoço? A espada que está brilhando. No pescoço dos ímpios que devem morrer, cujo dia está chegando, no final do castigo final. Aliás, desculpa, chegando no tempo do castigo final. Faça retornar a sua bainha, eu os julgarei no lugar onde vocês foram criados, na terra de sua origem. Eu derramarei minha fúria sobre vocês, soprarei sobre vocês com o fogo da minha ira, e os entregarei nas mãos de homens bárbaros, com muita prática de destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue fluirá pela terra, e vocês não serão mais lembrados, pois eu, Adonai, é que estou falando. Está aqui escrito. Não precisa nem falar mais nada. O castigo final chegou? Não. Isso aqui é para o final dos dias, é agora. Essa profecia de Ezequiel é para este momento agora. Ela vai se cumprir, ela está em andamento de cumprimento. Nós estamos vendo essa profecia se cumprindo nos nossos olhos. Se você não percebeu isso, meu irmão, tá difícil, hein? Tá difícil. Você precisa ter inteligência para entender isso aqui. Entende o que eu estou falando, meu irmão? Presta atenção. Não é a inteligência carnal. Você precisa ter visão do Espírito para ler essas palavras e essas palavras tocarem dentro da tua alma. E você poder enxergar, porque tem um monte de gente aí que tem uma inteligência para tudo, mas não consegue ter inteligência para a palavra de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para que essas palavras caiam dentro de nós. Ontem essa irmã de manhã me escreveu: irmã Ruth, leia, eu estou impactada. Como eu não tive tempo durante o dia, fui ler à noite. Cheguei à noite que eu falei para outra irmã: leia isso aqui. Ela falou: irmã Ruth, passei o dia inteiro lendo isso aí. Eu estou impactada. Isso aqui é para os tempos de agora. É exatamente o que está acontecendo. A espada está afiando. 100 anos para frente, mas meu Deus, nós não temos nem 4 anos mais para frente. Nós não temos nem 4 anos mais para frente. Não temos, nós já chegamos no final. Gente, aquelas ruínas não vão ser mais levantadas. Presta atenção. Aquelas ruínas que vocês estão vendo lá, elas não vão mais se levantar. Aquilo vai ser tudo destruído. Amanhã eu vou trazer um estudo sobre Gaza. Aquilo vai ser tudo posto abaixo. Prestem bastante atenção.
nós estamos partindo, presta atenção, para Ezequiel 12. Aliás, já estamos em Ezequiel 12. Olha o que diz aqui. Uma profecia, a palavra de Adonai. É Zacarias 12 agora. Vocês aguentam mais um pouquinho aí? É rapidinho, tá? Uma profecia, a palavra de Adonai concernente a Israel. Eis a mensagem de Adonai, que estendeu os céus, lançou o fundamento da terra e formou o espírito dentro dos seres humanos. Formou, ó aqui, ó. Desmonta o negócio lá a ideologia da, como é que é o nome? Da pré-existência, ó. Eis a mensagem de Adonai, que estendeu os céus, lançou o fundamento da terra e formou o espírito dentro dos seres humanos. Ele não trouxe espírito de anjo para os seres humanos, não. Ele formou um espírito, ele criou um espírito para os seres humanos. Tá aqui, ó. Anotem aí. 12:1. Quebra a doutrina da como é que fala? Como é que chama mesmo, gente? Da pré-existência. Isso aqui quebra a doutrina da pré-existência. Olha agora o que ele manda falar. Farei de Jerusalém um copo que tirará o equilíbrio dos povos vizinhos. Farei de Jerusalém um copo que tira o equilíbrio dos povos vizinhos. Mesmo Judá será capturada. No cerco contra Jerusalém, quando esse dia chegar, farei Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar erguê-la se ferirá, e todas as nações da terra se unirão contra ela. O que está acontecendo? Nós estamos vendo isso acontecer. Quem é que está aqui que lembra quando eu falei que o país do urso, que é Gog, estava contra aquele país da bandeira vermelha e da bandeira amarela e azul, né? Do Zelensky, lembra? Eu falei para vocês assim, gente, isso daqui é só uma purpurina. Não é aqui o que eles querem. Eles querem descer para Israel, mas eles precisam passar pela Ucrânia. Eles precisam atravessar ali. Eles precisam ter caminho para descer com seus exércitos para Jerusalém. Estão lembrados disso que eu falei isso para vocês? Isso é só uma nuvem, é uma poeira em cima do povo para ninguém perceber qual é o real sentido deles. A finalidade deles não é lá em cima, é descer. Foi descer aqui. Exatamente, cortina de fumaça. O tempo inteiro foi cortina de fumaça. E o Gog já está anunciando que ele vai descer. Exatamente, foi tudo distração. Gog já está anunciando. Agora nós podemos bater o martelo quem é Gog, só se ele morrer. Mas Gog é o que está lá, o pudim. O pudim. Ele é Gog. O cargo dele é de o príncipe de Ross. Entenderam? Ross quer dizer Rússia. Tá? Olha aqui, ó. Todas as nações da terra se unirão contra ela, contra Jerusalém. Quando esse dia chegar, diz Adonai, farei todos os cavalos entrarem em pânico e seus montadores atingidos com loucura. Montarei guarda sobre Judá, mas tornarei cegos todos os cavalos dos povos. Os líderes de Judá dirão entre si, os habitantes de Jerusalém são a minha força, por intermédio de Adonai de Tsevaote, seu Deus. Quando esse dia chegar, farei dos líderes de Judá uma vasilha de fogo ardente e uma pilha de madeira como uma tocha acesa entre feixes de cereais. Povos vizinhos serão devorados à direita e à esquerda. Você fala assim, mas irmã Ruth, mas não está agora lá o juízo? Sim, está em juízo. Sabe para quê? Para preparar para esse dia aqui. Sabe por quê? Porque vai haver o maior número de conversões em tudo que está havendo dentro de Israel agora.
Deus está chacoalhando a figueira para que ele se faça presente no meio deles. Deus está chacoalhando a figueira para que eles reconheçam Jesus, Yeshua. Deus está chacoalhando a figueira. Muitos vão clamar pelo falso. Outros já estão olhando para o verdadeiro. O falso vai vir, vai preparar a paz. E aqueles que clamaram pelo falso vão enxergar que ele é a falsidade em pessoa. Estão entendendo? Não, Zacarias 12, Leninha. Estão entendendo? Mas nesse chacoalhar que está havendo, o Senhor está tratando com o povo de Israel. Ele está convertendo esse povo. Ele está chamando, vem. Está entendendo? Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, eu virei e farei o quê? Sararei a terra. A terra que nossa é o nosso coração. Lá é a terra do coração e a terra verdadeira. Estão entendendo, meus irmãos? Deus está fazendo uma obra. Deus vai transformar Jerusalém como um copo que tirará o equilíbrio dos povos vizinhos. Tudo, nesse momento, Jerusalém não vai ganhar. Nesse momento, não. Mas é uma preparação para o que vem vindo logo após. Tudo será rápido e intenso. Nós temos que entender isso. Jerusalém permanecerá habitada em seu lugar. Adonai salvará em primeiro lugar as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não pareçam maiores que a de Judá. Porque Judá é onde nosso Senhor Jesus e Davi. Quando esse dia chegar, Adonai defenderá os que vivem em Jerusalém. Naquele dia mesmo, quem tropeçar será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Adonai diante dele. Quando este dia chegar, procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém. O que está acontecendo agora? Gente, os beduínos estão querendo entrar para ir para cima de Jerusalém. Não sei se vocês viram. Os beduínos pedindo passagem pelo Egito para poder enfrentar Jerusalém. Todo mundo está com problemas nos seus países. Porque esse povo todo está indo contra o judeu verdadeiro, mas também vai contra o israelita enxertado na oliveira, que somos nós. A perseguição vai vir para nós também, porque nós somos o Israel de Deus enxertado na oliveira. Não se esqueçam disso. Derramarei sobre a casa de Davi, sobre os residentes de Jerusalém, um espírito de graça e oração. E eles olharão para mim. Olha isso, a quem traspassaram. Eles, nesse turbilhão que está acontecendo, muitos estão abrindo os olhos para quem eles traspassaram. Plantearão por ele como se lamenta pelo filho único, unigênito de Deus. Sentirão amargura por causa dele, como amargura pelo filho primogênito. Quando esse dia chegar, haverá grande lamento em Jerusalém, semelhante ao de Hadar-Rimom, no vale de Megido. Então a terra planteará, cada família por si, a família da casa de Davi por si, as mulheres por si mesmas, as famílias de Natã por si, as mulheres por si mesmas, a família de Levi por si mesma, as suas mulheres por si mesma, a família de Simeão por si mesma e as mulheres por si mesma. Todas as famílias remanescentes que vão sobrar chorarão por si mesmas e suas mulheres por si mesmas. Nós estamos aqui, irmãos. Nós chegamos no fim. O que está acontecendo agora é uma preparação para a entrada de Zacarias 12. Ezequiel 21
é a preparação para Zacarias 12. É a preparação para a limpeza da terra, para a volta de Jesus. Onde você quer estar? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. Nós somos o povo escolhido. Mas nós temos que estar preparados para o que vem vindo. Nós precisamos estar preparados para o que vem vindo. Você está se preparando? Você está buscando a face do Senhor? Porque vai morrer o justo e o ímpio. Nessa fase agora vai morrer o justo e o ímpio. Não vai ter separação. Mas depois vai. Você precisa estar preparado para, se precisar morrer agora, você morrer agora e estar com Cristo. Você está se preparando? É 12 de Zacarias. Eu disse que 21 de Ezequiel é a preparação para 12 de Zacarias. Preparação para o fim. É a conversão do povo. Leiam a Bíblia. Leiam, busquem a face do Senhor. Nós precisamos estar de acordo com a palavra. Presta bastante atenção. O inocente e o culpado. Exatamente. O que tiver que haver de conversão, vai haver agora. Depois tudo vai fechar. E tudo vai se voltar para Israel. Presta atenção. O Israel, exatamente, o temente e o ateu. Exatamente isso. É hora de nós nos prepararmos. Você está preparado para enfrentar? É de doer na base, né? Mas você precisa estar preparado. Eu preciso me preparar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de misericórdia, um Deus, Pai, que abre as nossas mentes para entender o oculto em todos os setores. E eu te agradeço, porque o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem ajudado o Teu povo. Eu te peço, Senhor, anima o Teu povo para entrar na vida eterna. Ainda que nós vamos padecer com o ímpio nesse momento em que se está, ainda que nós estejamos firmes nas Tuas mãos. Porque ao fechar o nosso olho aqui, nós temos a certeza de abrir os nossos olhos em Teus braços. Eu te peço, Senhor, segura firme na mão dos meus irmãos e na minha também. Porque nós estamos, Pai, buscando a Tua face, nós estamos buscando estar perto de Ti, nós estamos buscando estar em sintonia com a Tua palavra. Não nos deixe desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Nos faz ficar na simplicidade dela. Não nos deixe fazer configurações daquilo que não é, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela Tua misericórdia, prepara-nos para entrar na vida eterna. Prepara-nos para ouvir a trombeta soar e ouvir chamar o nosso nome. Nos prepara, Senhor, nos prepara. Nos prepara para ver 1000 cair ao lado, 10.000 à Tua direita. E a nossa alma não ser atingida. Caindo 10.000 de um lado, 10.000 do outro, 1.000 de um lado, 10.000 do outro, nós não percamos a salvação. Porque o Senhor é o Deus criador, o Senhor é o Deus do ouro e da prata, o Senhor é o Deus que dá vida e tira. Então nós estamos entregues na palma das Tuas mãos, vivendo ou morrendo para este mundo. Não deixe que a nossa alma morra, mas que a nossa alma esteja firme nas Tuas mãos, firme nas pisadas de Jesus.
Senhor, eu te peço misericórdia, guarda-nos pela tua infinita vontade. Livra-nos do mal, pela tua infinita misericórdia. Te agradeço por tudo e eu te louvo, no nome honrado de Jesus Cristo, o teu Filho amado que vive hoje para toda a eternidade. Irmãos, eu lá no Facebook, eu gosto muito do Facebook, e eu gosto muito de ver as postagens da Andréia Brau, né? Acho que a Andréia, não sei se ela tá aí. E hoje eu estava vendo uma postagem dela e na hora eu lembrei de um corinho, porque dizia lá, né? Se você perder tudo, Jesus continua sendo tudo para você. E eu lembrei de um corinho que eu cantava quando eu era criança. Um corinho muito lindo, eu quero aqui compartilhar. Minha voz não tá boa, eu tô muito rouca, já faz muitos dias que eu tô rouca. E quanto mais eu falo, mais eu fico rouca ainda. Mas eu quero cantar para vocês, porque é a resposta para o que ela colocou lá, a postagem que ela pôs. Se você perder tudo na vida, o que fica Jesus para você? Então eu quero mostrar para você. Eu perdi quase tudo na minha vida. Eu só não perdi a minha vida e as minhas filhas. O restante foi tudo embora. Mas ficou Jesus de Nazaré na minha vida. E eu, em momento nenhum, larguei do vestido dele. Eu permaneci firme. Eu perdi marido, eu perdi filho, da pior forma possível que você possa imaginar. Perdi para as trevas, literalmente para as trevas. Mas na minha vida e na vida das minhas meninas ficou Jesus. Ele ficou. E mesmo não tendo nada, ele é tudo na minha vida. Entendeu? Porque se você acha que eu tenho alguma coisa, eu não tenho. Nada. Nada. Mas eu tenho Jesus. E eu quero cantar aqui para você esse corinho que na hora eu lembrei dele, fazia anos e anos que eu nem lembrava. Diz assim: Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz. Meus pecados ele perdoou. Já não temo mais nada no mundo, seu nome é forte e me faz vencedor. Já não temo mais nada no mundo, seu nome é forte e me faz vencedor. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Irmãos, presta atenção. Vão-se os anéis, vai-se tudo. Ele nunca vai. Ele sempre está do nosso lado. Como a Cleide colocou aí. Se nós temos ele, nós temos tudo. Porque esse mundo é passageiro. E as coisas aqui, elas vão embora. Mas Jesus não vai. Ele fica. Se perdemos tudo nessa vida, menos a nossa fé, então não perdemos nada. Exatamente isso. Então guarda no teu coração. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Na hora mais difícil nessa jornada que nós vamos enfrentar daqui para frente, que muitos de nós vamos ser desprovidos de tudo, até do que não temos, nós seremos desprovidos, nós seremos colocados muitos vão ser colocados para fora de suas casas. Escuta o que eu estou falando, a coisa é séria. Muitos de nós vai sair para lugares ignorados, não sabendo para onde vai.
Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. Ele é o tesouro que temos guardado em nosso peito. Ele é tudo para nós. Ele é o tesouro que temos guardado em nosso peito. Ele é tudo para nós. Guarda essa palavra no teu coração. Fica firme com Jesus, não larga dele por nada deste mundo. Isso aqui já acabou, mas a vida eterna está chegando. O reino de Jesus Cristo está chegando e você precisa se fortalecer para entrar no reino de Jesus. Você precisa aprender a Bíblia para poder trabalhar com Jesus no reino milenar. Você precisa ser rei e sacerdote com Cristo. Por isso você precisa ler a Bíblia. Você tem um compromisso com o Pai. Você tem um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré no reino milenar de Jesus. Como é que você vai ser rei e sacerdote lá se você não tem intimidade com Deus? Se você não conhece as Escrituras? Então começa a ler. Leia. E pela fé você fala, Senhor, eu estou me preparando na escola da tua palavra, para poder estar pronta para o sacerdócio e para o reinado no reino celestial. Como é que você vai ser governadora de uma cidade? Como é que você vai ser prefeito de um lugar lá? Se você não conhece os estatutos da palavra de Deus, vai ficar difícil. Então o Senhor está mandando você se preparar para que você possa ser participante do reino milenar de Jesus. Amém? Irmãos, fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Não percam a sua alegria. Lembre-se, a alegria do Senhor é nossa força. Jesus é tudo para nós. Os momentos difíceis vão chegar. O reino milenar de Jesus Cristo vem depois agora da volta de Jesus. Nós já estamos às portas do reino milenar. Assim que Jesus pôr o pé no Monte das Oliveiras, se inicia o reino milenar de Jesus Cristo. Entenderam? Busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos, Joelma, vamos colocar assim, a mais ou menos 5 passos do reino milenar de Jesus. Isso para não falar que é 3, 4, tá? Tá bom? Para não falar que é 3, 4, mas mais ou menos 5 passos para o reino milenar de Jesus. Então, acelera o aprendizado na palavra. Acelera porque você tem que trabalhar com Jesus no reino milenar. Amém? Fiquem na graça do Pai. Cheiro, Cleide, em nome de Jesus, todos aí. A todos um grande e maravilhoso sábado na presença do Senhor. Lembre-se que amanhã é eclipse, hein? Vamos estar em oração. Vamos estar em oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.